Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Dr. Gustavo Cavalcante, sou médico e eu ajudo vocês a evitar doenças ou curar doenças ditas incuráveis. É isso mesmo que você ouviu. Hoje a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre pressão alta, a nossa famosa hipertensão, tá? Gente, pressão alta é um sintoma de algo que está acontecendo no seu organismo. Então, essa história de falar que pressão alta não tem cura, isso é para uma minoria dos casos. Geralmente pacientes da raça negra, que tem uma variação genética e que ele vai ter uma predisposição a ter a pressão alta. E isso é uma minoria da população. A gente vai ter menos de 5% da população com esse problema. Então, a grande maioria dos casos de pressão alta tem cura sim, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre isso aqui. Então, primeira coisa que vocês precisam entender é quando o seu corpo começa a elevar a pressão, ele está te dando um sinal para você ir atrás e descobrir o que está por trás disso. É isso que está em jogo. Quando você descobre o que está por trás disso, o que está elevando sua pressão arterial, você consegue resolver, curar a pressão alta. A palavra é curar, tá bom? Então vamos lá. O que vocês precisam entender? Você que está me assistindo aí, que tem pressão alta, que já cansou de tomar remédio, trocar remédio, aumentar a dose e a pressão continua elevada, tá? O que você tem que saber? Além de olhar casos clássicos que o pessoal da cardiologia, geralmente é a especialidade aí mais escolhida para olhar questão de pressão alta, mas a nefrologia também pode tratar a pressão alta, que seria, por exemplo, vou dar alguns exemplos aqui para vocês: coarctação de aorta, estenose de artéria renal. Eles vão chamar esses casos de pressão alta de origem secundária. Geralmente isso é pesquisado em pacientes mais jovens, né? Porque geralmente, antigamente, a pressão alta ela vinha em pacientes já ali 50 anos, 60 anos de idade. Hoje, cada vez mais cedo, os pacientes vêm ao meu consultório ou ao consultório de outros médicos com casos de pressão alta, 20, 30 anos de idade, já com a pressão elevada, tá? E você vai fazer essas investigações mais comuns na medicina clássica e não vai achar a causa, tá bom? Então eu vou aqui dar outras causas de pressão alta para você perguntar, questionar o seu médico. Por que, doutor, que o senhor não olhou isso? Doutor, vamos olhar por esse caminho. Será se a minha pressão alta não está relacionada com isso? Então, assim, essas causas, elas são muito importantes porque uma vez que você resolve isso, você pode estar resolvendo a sua pressão alta, tá bom? Então, vamos lá. Primeiro, gente, você sempre tem que olhar para a tireoide, tá? Por quê? A tireoide é uma glândula que fica aqui nessa região aqui no gogó, né, no nosso pescoço, e ela, quando você tem um hipotireoidismo, né, que é um baixo funcionamento da sua glândula tireoide, você vai começar a ter uma coisa que nós chamamos de mixedema. O que é isso, doutor? O que é mixedema? Mixedema é mucina, é muco nos vasos sanguíneos. Vamos raciocinar aqui comigo. Você tem um cano e nesse cano você tem uma lama naquele cano. Você concorda que para mim passar uma água ali naquele cano, você vai ter que aumentar a sua pressão? A mucina é a mesma história nos nossos vasos. Quando você está com hipotireoidismo e o corpo começa a produzir esse muco, você tem que aumentar o seu corpo para te ajudar. Ele eleva a pressão. Por quê? Porque senão não chega na extremidade o sangue como deveria chegar. Então, o seu corpo, por um mecanismo que nós chamamos de feedback, ele vai lá e vai subir a pressão arterial para te ajudar. E muitas vezes, quando você vai lá e baixa essa pressão, você vai ficar pior do que antes, tá bom? Por quê? Porque agora, aquele sangue, ele não está conseguindo chegar onde ele deveria, ali na extremidade. Então, é muito comum esses pacientes evoluírem com sintomas como formigamento,
frio nas extremidades. Então, ó, já estou dando uma dica aqui. Se você tem alguns desses sintomas e você tem pressão alta, olhe para a sua tireoide, tá bom? Então, eu dei uma informação aqui valiosa para você, tá? Então, primeira coisa que você tem que olhar é hipotireoidismo. Então, você corrigindo a tireoide, você corrige o problema de pressão alta. O problema é que você tem que investigar isso. Se você não pensar, se você não entender o que está por trás da fisiologia do nosso organismo, você vai comer bola, ou o seu próprio médico, tá bom? Então, eu estou dando uma dica aqui valiosa para você que tem pressão alta. Então, primeiro ponto, avalie a tireoide. Ah, a pressão subiu. Doutor, como é que está a minha tireoide? E aí tem um outro problema que a gente vai falar em outros vídeos, que é como avaliar a tireoide. Nem todo médico sabe como identificar um hipotireoidismo. Mesmo ele estando ali na frente dele, às vezes ele come bola, tá bom? Segundo item que você tem que investigar, vitamina D, tá? A nossa vitamina D, o que acontece? A gente vai dosar ela no sangue, chama 25-hidroxi-D, tá? É um exame barato, qualquer laboratório faz esse exame, é bem simples de fazer, bem simples de colher. E a vitamina D, ela estando baixa, você vai ter um aumento da sua pressão arterial, muito provavelmente. Por quê? Porque tem um sistema que chama sistema renina-angiotensina-aldosterona, que ele é modulado pela vitamina D. Quando a vitamina D está baixa, esse sistema deixa de ser modulado como deveria ser pela vitamina D, e o que acontece? Sua pressão sobe. Então, muitas vezes você pode ter um aumento de pressão arterial só porque está com a vitamina D baixa, tá? E várias outras coisas, porque a vitamina D ela não faz só isso, tá, gente? A vitamina D a gente chama de vitamina D, mas ela é um hormônio, tá? Para quem não sabe, ela é um hormônio dos mais importantes que nós temos no nosso organismo. Tá, doutor, e como é que eu sei como minha vitamina D tá baixa? A gente não olha só vitamina D. Precisaria também de um outro vídeo só para explicar. A gente vai estar fazendo um vídeo só sobre vitamina D, tá? Mas eu vou falar aqui brevemente. A vitamina D, você avalia ela sempre associado ao PTH, que é uma sigla para paratormônio, e o cálcio ionizado, tá? Então você vai olhar esses dois parâmetros aí. O seu PTH ele tem que estar entre 10 e 15 ali, aproximadamente. É o nível que eu vou saber se a sua vitamina D está boa, tá bom? Então, se você tá ali, eu vou te dar um exemplo bem breve. Você tá com a vitamina D, sei lá, de 40 e o seu PTH tá em 35, por exemplo, significa que você tem que aumentar a sua vitamina D. Seu corpo está te falando que você precisa de mais vitamina D, tá bom? Então, tá bom. Então, segundo item é a vitamina D. Terceiro item é o nosso querido magnésio. Magnésio é o principal mineral que o nosso corpo utiliza. O nosso corpo utiliza vários minerais, mas ele elegeu o magnésio como o rei dos minerais, tá? O magnésio é um mineral que ele atua em mais de 600 reações no seu organismo. Mas eu vou falar no que interessa aqui para esse vídeo. O magnésio, ele promove o relaxamento do vaso. Quando você tem deficiência de magnésio, o seu vaso fica mais contraído, tendendo a aumentar a pressão arterial. Então, no Brasil, escuta, abre o seu ouvido. No Brasil, nós temos deficiência de magnésio. Ah, todo mundo? Até que se prove o contrário, sim. Por quê? Porque o magnésio ele é adquirido através da água magnesiana, que vem dos vulcões, da magma, da lava vulcânica. O que acontece? Aqui no Brasil, nós não temos vulcão. Logo, o nosso magnésio é baixo, tá? E o magnésio, para você medir, não é no sangue. Aí é um erro. Se você pedir magnésio no sangue, provavelmente a maioria vai vir ali com magnésio dentro do parâmetro da normalidade. Mas você vai comer bola. Você tem que pedir magnésio eritrocitário, que é um exame mais caro, mais complexo, que já não é todo local que faz. O que eu sugiro você fazer? Repor magnésio, porque não vai ter efeito colateral, tá? Magnésio é um mineral que você vai precisar para várias outras funções, incluindo para normalizar a sua pressão arterial, tá bom?
Então, o terceiro item é o magnésio. Quarto item, tá? Vamos acompanhando aqui. Quarto item é o ácido úrico, tá? Ácido úrico elevado é um dos principais causadores de aumento da pressão arterial. Por quê? Porque o ácido úrico, quando ele começa a elevar, ele inibe o óxido nítrico. O óxido nítrico é o nosso principal vasodilatador. Se você inibe o seu principal vasodilatador, o que acontece com o vaso? Ele vasoconstringe, aumentando a pressão arterial. Tá? Então, dose o ácido úrico, é um exame muito simples de fazer, tá? Ácido úrico, ele tem que estar menor que 5. Acima de 5, ele já começa a ter repercussão no óxido nítrico, subindo a pressão arterial. Então, esse é o nosso quarto item. E o quinto e último, lembrando que tem outros, eu estou falando os principais. Eu vou falar do quinto e último, mas vocês têm que saber que tem outros. Aí, teria que consultar com um médico que entenda do assunto. Mas para finalizar aqui esse vídeo, a gente vai falar do quinto e último, que é a resistência à insulina. Essa é a campeã de aumento de pressão arterial. A mesma que causa diabetes tipo 2, a mesma que causa obesidade, ela está por trás dessas doenças crônicas. Ela não poderia também deixar de prejudicar os seus vasos, causando aumento da pressão arterial. Então, a resistência à insulina, você que está aí com uma insulina maior que 7, você já vai começar a ter uma resistência à insulina. A insulina ela tem que estar menor que 7. A insulina você pode dosar ela no seu sangue, em jejum, por exemplo, tá? Então, é um exame simples de fazer, é barato, qualquer laboratório faz também. Como é que você combate resistência à insulina? Aí tem 3 coisinhas que você pode fazer, tá? Primeira coisa, dieta. Você tem que começar a se alimentar de alimentos que não elevem insulina. Quais são esses? Carboidratos, essas bebidas açucaradas e os doces, né? Então, no geral, é isso. É uma dieta mais low carb, tá? O que mais você pode fazer para baixar a resistência à insulina? Você pode fazer, academia, musculação, tá? Por quê? Porque quando você contrai seu músculo, quando você faz ali atividades de força, seu músculo precisa do glicogênio, né? Ele vai precisar ali daquela energia e aí sim, você vai ver que um dado interessante, dificilmente você vai encontrar um atleta com diabetes tipo 2. Por quê? Porque ele está sempre precisando de açúcar no músculo dele. Você entendeu? Então esse açúcar ele sai do sangue, vai para a musculatura e dessa forma vai baixar a resistência à insulina, tá bom? Então a musculação ou outra atividade que requer força, ela vai ajudar a baixar a resistência à insulina. E por último, não menos importante, a gente não poderia deixar de falar o jejum, tá? Jejum intermitente, aí você tem que ter um médico que entenda do assunto, porque senão você pode passar mal. Jejum não é todo médico que sabe orientar a fazer, não é você fazer na orelhada, mas é uma prática que ajuda demais a baixar a resistência à insulina. Então são essas 3 coisinhas que abaixam a resistência à insulina. Você baixando a resistência à insulina, ocasionalmente você baixa sua pressão arterial. E lembrando que a pressão arterial ela é multifatorial. Muitas vezes ela não é só, por exemplo, só a resistência à insulina. Às vezes ela pode vir com a resistência à insulina e com um ácido úrico elevado e o magnésio baixo, por exemplo. Então você tem que agir ali em todas as frentes, tá? Para estar resolvendo isso. O que eu estou trazendo aqui para você, que eu quero que você entenda, é que você amplie o seu leque, que você abra os seus horizontes para entender que não é só aquilo que te foi dito, tá? Então, assim, infelizmente, muitos médicos nem sabem disso também. Então, eu estou te passando aqui uma informação extremamente valiosa e que você pode abandonar os seus remédios da pressão alta se você achar a causa, tá? Eu não estou pedindo para você tirar o seu remédio da pressão alta e ter pico de pressão. Aí você vai estar se prejudicando. Não é isso que eu quero e não é isso que eu faço para os meus pacientes. Primeiro eu acho a causa, né? Limpo o terreno biológico e aí sim depois, naturalmente, essa pressão vai normalizando até você estabilizar e não precisar mais de remédio, tá? Isso dá para ser feito, isso eu já faço, já venho fazendo há muito tempo com os meus pacientes e eu quero que você também saiba disso. Então, é isso aí que eu queria passar hoje para vocês e fiquem com Deus.